Nesse bloco do nosso programa, meu bate-papo é com o Dr. Fábio Watts, ele que é urologista, já é um habitué do nosso programa, não só aqui, como também algumas ocasiões no nosso programa na rádio, né? Dr. Fábio Watts, sempre falando sobre assuntos interessantes. Eu vou dar um breve histórico dele, antes de cumprimentá-lo, né? O Fábio é formado em medicina na Fundação Luzida, isso em 1997, já vou denunciar a idade do Fábio aqui, que parece muito jovem. Fez residência médica, cirurgia geral e urologia no Hospital Ana Costa, fez pós-graduação em gestão hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas e medicina do trabalho pela Fundação Luzida, tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia, é membro da Sociedade Brasileira de Urologia também, enfim, participa de estudos aí bastante conceituados a respeito do tema, né? E é um tema que tem aí uma série de assuntos a tratar. Tem essa coisa, né, esse mito do homem ir à tua clínica e ficar receoso, acanhado, de falar de repente algum tipo de distúrbio, de disfunção que ele tenha? Tem muito sim, mas eu procuro tratar a coisa de uma forma natural, sim, profissional, mas deixando o paciente bem à vontade para a abertura do tema. Muitas vezes a gente tem que abordar essa questão da parte sexual. Né? Mas como a gente estava falando no começo, realmente a urologia é uma especialidade que ela atende homens, mulheres, idosos, adultos, jovens, crianças. Então é uma especialidade bastante abrangente no seu nível de atendimento. Às vezes as pessoas chegam no consultório até se impressionam. Poxa, mas você está atendendo mulher? Poxa, mas você está atendendo criança, achando que era só homem, né? Sim. Porque fica esse estigma da urologia. Ser o urologista né? Exatamente, ser o médico do homem, mas não. Porque a gente trata do aparelho urinário, do aparelho reprodutor masculino, e aparelho urinário tem idoso, tem criança, tem homem, tem mulher. Então as doenças, né, acometem todas as faixas, todas as idades. Então é uma especialidade que te dá muita oportunidade de consultório, ela é muito abrangente. Olha, deixa eu passar alguns dados. A gente sempre, não é, acha interessante mensurar e tratar com estatísticas, né? Foi feita uma pesquisa em Massachusetts, com 1.290 homens, e dessa população, né, algo em torno de 52% desses homens pesquisados tinham algum tipo de disfunção erétil. E desse universo de 1.290 homens pesquisados, 10% tinham total ausência de ereção. Esses dados, eu não tenho esses dados aqui no Brasil, não sei se existe essa pesquisa no Brasil, nossa produção não alcançou, mas tem um outro dado interessante que foi feita uma pesquisa pela Sociedade Brasileira de Urologia e foi constatado que dos homens brasileiros, 42% jamais visitaram um urologista. E dos que visitaram, 80% foram por estímulo, por incentivo e até por pressão da esposa, da namorada, da noiva ou de algum familiar. Então, assim, a cultura do brasileiro, de fato, ainda é muito preconceituosa em relação a tratar desse tipo de tema, não é, Fabio? A gente pode constatar que hoje em dia a gente tá avançando, mas que ainda tem muito que avançar, né? Tem muito que avançar. Isso é um tema muito constrangedor para o homem, mesmo aquele homem casado que tem abertura no seu casamento, em conversar com a esposa, você vê que eles chegam realmente com uma baixa autoestima no consultório, porque isso leva um prejuízo da vida pessoal, rendimento no trabalho, autoestima, né? Autoestima com a família mesmo, né? A esposa, os filhos, enfim, aquele casal que sexualmente não está satisfeito, vamos dizer assim, acaba tendo uma piora na qualidade de vida desse homem. E a gente tem como tratar, como abordar, como corrigir praticamente todos os tipos de problemas de ereção. Lógico que isso tem que ser individualizado, né? Sim. A faixa etária é muito importante. Você abordou a questão da porcentagem, realmente é uma porcentagem alta e ela vai... Deixa eu te perguntar, te surpreende essa porcentagem da pesquisa de Massachusetts? Não surpreende não, porque é uma realidade isso, só que de acordo com o avançar da idade, vai aumentando essa porcentagem, porque a disfunção erétil, na verdade, ela é uma consequência, muitas vezes, de outras doenças do envelhecimento, como um diabetes, uma hipertensão, problemas neurológicos. Então, acaba tendo uma evolução e uma consequência como uma disfunção erétil. Entendi. Né? Alguma vez eu já abordei até um assunto importante de falar aqui, que a disfunção erétil, muitas vezes, ela precede um evento cardiovascular, um infarto. Então, porque ela é um sinal,
sinal de uma doença vascular. Né? Então é bom o médico e o paciente ficarem atentos quando começa, porque ele vai precisar de uma pesquisa realmente, começa às vezes com uma disfunção erétil, e isso pode preceder algum evento cardiovascular também. Então, sob o aspecto até mesmo da saúde geral, né, é uma necessidade que a pessoa procure aí o especialista. Ô Fábio, desse universo, aproximadamente, quanto por cento você considera que seja de origem, de fundo psicológico? A doença psicogênica, que tem essa causa, ela é muito mais frequente no jovem. Isso quando ela é puramente por causa psicogênica. Eu sempre costumo falar para os pacientes que existem duas vertentes aí, a causa psicogênica e a causa física, que é a causa orgânica. Só que, invariavelmente, todo homem, mesmo que tenha uma doença física, do ponto de vista psicológico, ele também está sofrendo. Ele também está abalado. Porque isso causa uma insegurança. Mesmo às vezes que você corrija o problema físico dele, ele ainda persiste com a causa psicogênica. Da autoestima, da confiança mesmo. Exatamente. Né? Então isso tem que ser muito bem trabalhado. A gente como urologista, lógico, nós não somos psicólogos, mas a gente acaba tendo uma base de tanto que conversa, de tanto abordar esse tema, você tenta melhorar isso. E muitas vezes o tratamento é multidisciplinar, você encaminha para um psicólogo ou às vezes para um psiquiatra para tentar restabelecer. Fábio, aí a gente fala da disfunção erétil e um outro mito também que existe é o tal do exame da próstata, né? Que muitas e muitas pessoas, está provada na pesquisa, 43% dos homens brasileiros nunca foram a um urologista, né? E boa parte desses já teriam passado da faixa etária aconselhável para fazer o exame da próstata. Como é que tem sido a aceitação dos homens em se submeter a esse exame? Eu acho que cada vez melhor, pelo menos essa é a sensação que a gente tem no consultório, porque assim, devido a inúmeras campanhas, a gente tem o Novembro Azul, onde se aborda a saúde do homem. Que aliás foi uma baita sacada, né? Depois do Outubro Rosa ter o Novembro Azul, né? Exatamente, isso ajudou muito a divulgar e trazer o homem para o consultório, né? O homem morre, tem uma perspectiva de vida, uma expectativa de vida menor que a mulher, tal. Que a mulher, Então a gente sente inclusive uma pressão da família. Às vezes a campanha pode não abordar diretamente ele, mas aborda o filho, a esposa, e elas acabam pressionando esse homem para chegar ao consultório. E hoje uma voluntariedade desses homens de comparecer ao consultório para fazer o exame, porque a gente vai envelhecendo, você vai tendo amigos que sofrem da doença, vai tendo parentes que sofrem da doença. Quando a doença está mais próxima de você, você realmente se assusta e vê a gravidade dela. E a importância do exame, porque assim, câncer de próstata, aí nós estamos falando especificamente do câncer de próstata, a próstata também tem outras doenças, mas especificamente o câncer é o segundo câncer do homem, mais frequente, só perdendo para câncer de pele. Câncer de pele, que aqui no nosso país, pela exposição solar, é muito grande, mas o câncer de próstata é a segunda causa de câncer no homem. É uma doença extremamente agressiva nas formas mais avançadas dela, tem um sofrimento muito grande, como toda doença grave, e ela é curável, e ela é detectável. Então, quanto antes o paciente chega ao consultório, fazendo a prevenção, a gente consegue chegar à cura, que é o que todo mundo quer. Quando há um caso mais grave e tem que ser feita a tal da, deixa eu ver se eu consigo falar a palavra, prostatectomia, não é isso? Exatamente. Né? Que é a retirada da próstata, né? A cirurgia também avançou, né? O campo cirúrgico, o campo da pesquisa cirúrgica, de equipamentos, avançaram bastante também em relação a isso, né, Fábio? Avançou muito nos últimos anos, tem várias vias de abordagem. A prostatectomia é uma das formas de tratar um câncer de próstata, que não é a única. Você também tem a radioterapia, e a radioterapia também avançou muito nesse sentido, com aparelhos ultramodernos, né, que diminuem o efeito colateral da radioterapia. Mas isso nós estamos falando com um intuito curativo, quando esse paciente ainda chega na fase de cura. Você tem a radioterapia, você tem a cirurgia, e até mais recentemente tem surgido uma linha de pensamento de uma vigilância ativa, vamos dizer assim. É simplesmente um acompanhamento do paciente com câncer de próstata. Por quê? A medicina caminha também nos estudos para saber se o fato de você ter câncer de próstata, se você ser diagnosticado de câncer de próstata, se você vai realmente adoecer dessa doença ou se vai morrer de outras causas. Então a gente procura
quase que individualizar os pacientes, sabendo de se ele tem outras doenças que provavelmente vão evoluir antes do câncer, e se você realmente precisa intervir nesse câncer. Ah, tá. Porque ainda é uma incógnita saber se esse câncer ele vai ser realmente agressivo ou se ele vai se comportar muito bem e não vai causar doença para o paciente. Não vai evoluir. E se ele não vai evoluir. Essa talvez seja a grande questão do futuro. É. Qual é o comportamento biológico de determinados tumores? Se eles vão... Porque você pode ter um diagnóstico de câncer de próstata aos 65 anos, aos 70 anos, aos 75, e aí você questiona, poxa, será que eu tenho que tratar? Será que eu tenho que passar por um tratamento tão invasivo que vai me trazer sequelas? Ou será que eu posso acompanhar essa doença sem que ela me cause nenhum dano? E aí eu queria te perguntar o seguinte, qual o grau de resolutividade quando o paciente, é claro que vai variar muito, né, mas em média, quando o paciente faz um tratamento por radioterapia, que nem você falou, qual o grau de resolutividade quando o paciente se submete à cirurgia e que ele efetivamente tem o seu problema curado? Isso vai depender muito, Pedro, do grau de estadiamento que a doença se encontra. Tá. Isso, no momento que ela é detectada, isso é muito variável, porque a gente consegue detectar e tem estudos mostrando exatamente qual é o grau que a doença se encontra e dentro dessa situação, qual é o grau de resolução. Sim. Mas quando você propõe um tratamento curativo, realmente você tem uma taxa acima de 80% de cura, na maioria das vezes. A cirurgia ainda é um pouquinho mais efetiva do que a radioterapia. Não dá para também desprezar os efeitos colaterais da radioterapia, porque a radioterapia ela não tem uma incisão, não tem corte, mas tem quase que as mesmas sequelas e às vezes até piores do que uma cirurgia. Todos os tratamentos implicam num efeito colateral, vamos dizer assim. É como um remédio. Eu não posso deixar de falar sobre um assunto que também é muito polêmico, que é o número de jovens que muitas vezes têm recorrido aos estimulantes sexuais, os famosos Viagras, Cialis da vida aí, e até que ponto isso pode ser perigoso para a saúde, isso pode ser perigoso para o aspecto também psicológico, que muitas vezes ele passa a depender, né, de uma performance diferenciada por conta dessa droga. Qual é a tua experiência em relação a isso? A abordagem sua foi perfeita, assim. Tem muito paciente que não tem disfunção erétil, toma o remédio e fala assim, olha, o remédio não teve efeito nenhum. Aí, mas você tinha problema? Não, não tinha. Então, é lógico que ele não vai melhorar, né? Exatamente, não vai melhorar aquilo que está normal. Mas o uso indiscriminado por jovens, por questões de insegurança, né, realmente leva a uma dependência psíquica do remédio. Não física, o remédio você não passa a ter uma dependência física, mas uma dependência psíquica que é da droga. Porque quando você está sem a medicação, você se sente inseguro e esse é o primeiro passo para você falhar, é a insegurança. Bom, eu vou, infelizmente, né, ter que encerrar esse bate-papo aqui com o Fábio, vai ser nosso convidado em outras ocasiões. Claro, é um assunto que sempre traz muita curiosidade, né? E acima de tudo nosso programa tem aí o dever, a obrigação e o objetivo de levar esse tipo de informação atualizada para quem nos acompanha. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, são só 2 minutinhos, bem rapidinho mesmo, e nós voltamos, não sai daí.